O Almir está gravando novamente. Então, vamos nós para a apresentação. Então, a gente estava falando, a pergunta do Almir foi, quando a gente cria um serviço no N4, é automaticamente aplicado no billing? A resposta, não. Para toda a integração que o billing precisa de dados do N4, existe uma ação naquela entidade que é um update. Né? Então, aqui a gente vai conseguir... Agora apareceu, não estava desabilitado não, eu devia não ter clicado em nada. Enfim, esse update service types para os parques N4. No caso dos service types. E assim a gente tem para outras entidades que ele precisa puxar, por exemplo, os clientes, que são os customers. Aqui eu tenho um update agents, line operators, shipper consignee e assim por diante. Tá? Então, toda vez que a gente precisar puxar algum dado do N4... Eu achei que na sala de integração, está usando a sala de integração? Só um minutinho, pessoal, por favor. Vamos lá, pessoal. Abriu aqui a sala. Bom, então a gente precisa fazer esse update. Quando a gente faz esse update, no caso do Service Type, o billing pede ao N4 os eventos que são billable, que estão cadastrados lá, faz uma comparação de IDs e cadastra aqui com os dados de lá, né? Que é basicamente o nome, né, o ID e a descrição. Não tem muita coisa além disso. Quando a gente exclui um evento do N4, o billing não exclui automaticamente. Todo update que a gente pede dentro do billing, ele só incrementa a informação, tá? Ele não exclui. Então, se a gente precisar excluir alguma coisa, vai ter que excluir nos dois sistemas, tá? Ativamente. Dentro do Service Type, o que nós temos de mais importante? Nós temos aqui o seguinte. Primeiro, o próprio Service Type, que é o ID dele, que é igual ao do N4, que ele puxou de lá, e a descrição dele. Dentro deles, nós temos as tarifas, que são as possibilidades de valores para aquele serviço. Então, por exemplo, nesse serviço de carregamento para veículo, que é o ID, a movimentação de carga, nós temos tarifas para container de IMP de 20, container de IMP de 40, carga solta de ESP, container de transbordo, carga solta de IMP até 10 toneladas e acima de 10 toneladas. Então, essas são as possibilidades. Então, eu posso ter valores diferentes nessas 6 possibilidades. Como é que o sistema sabe quando ele vai aplicar cada uma das tarifas? Pelo Tariff Rules, que é bem importante. Isso aqui eu acho que é uma das coisas mais importantes aqui do BID, que é o que eu falei para vocês, que a gente passa para a parametrização que o comercial faz, a responsabilidade que antes era do código. Percebam que simples. Se a categoria for de importação e o freight kind for ou FCL ou LCL, se o container for de 20, aplica a tarifa carregamento container de importação, desculpa, se for de 40, carregamento container de importação de 40. Se ele for de 20, carregamento container de importação de 20. Não é FCL nem LCL, mas ainda é importação, se é um breakbook, se o freight kind for breakbook, ele aplica uma ou a outra, tá? Se for exportação, ele aplica o de carga solta de exportação. Se não, ele aplica a tarifa de container de transbordo, tá? Do dev, ele pode não estar 100%, né, na parametrização, porque a gente vai mexendo para testar. Mas é importante entender o conceito. É isso aqui que faz a regra de cálculo dos serviços agora, tá? E normalmente, quando a gente está aplicando uma tarifa errada, é aqui que a gente consegue ver isso. Beleza? Beleza. Próximo ponto. O que mais está associado... Beleza, então. O que mais está associado... Gente, eu sei que abrir e fechar o microfone aí é bem difícil, né? Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, interrompe, tá? Que eu saio falando e desembalar da carreira. Então, interrompe, levanta a mão, grita que a gente para. Bom, o que mais a gente tem de nativa que está envolvido nas regras de cálculo? Os contracts. O que são os contracts? Nos contracts nós vamos ter contracts, os tariff rates, os customer contracts e primary contracts. Luana? Foi. Agora sim, agora foi. Sobre aquele passo anterior que você estava falando, de configurar filtro, você explicou que para que o serviço seja importado para o billing tem que ter uma ação, né?
de puxar esse parâmetro do N4. E aí você citou, né, que se houvesse uma desativação desse serviço do N4, ele não é automaticamente aplicado para o billing. Se houvesse uma situação dessa, um dado serviço que foi desativado do N4 e eu não puxar para o billing, se eu tiver algum faturamento, esse serviço que ainda está no billing, digamos, pendente de ser inativado, ele continua operando, continua ativo, né? Ou de alguma forma ele não funciona. Sim, ele continua ativo, né? O billing se comporta como um sistema à parte. Inclusive, você pode criar um serviço no N4 e jamais fazer o update. No Sim. vai acontecer que vai dar um erro que ele não vai encontrar o serviço. Se você fizer o contrário, criar no billing e não criar no N4, significa que você vai ter um serviço no billing que nunca vai ser usado. Mas não tem nenhuma ligação automática para indicar que aquele cara vai desativar no N4. Mas eu não faria o contrário, né? Eu sempre faria do N4 e para puxar para o billing, né? Para o billing e para o N4 existe essa situação? Não. É sempre o billing puxa do N4. Mas você pode cadastrar separado nos dois, entendeu? Você pode entrar no billing e fazer um incluir ao invés de um update. Entendeu? Sim. Entendi. Beleza. Ok, legal. Não existe no N4, por exemplo. Beleza. De bola. Então, quanto aos contracts, a gente tem contracts que são conjuntos de tarifas, né? Então, os contratos, as tabelas, elas são contracts. Eu vou mostrar para vocês. Nós temos dentro deles os tariff rates, que são justamente essas tarifas, né? Foi o que eu falei do container de 20 custar um valor, o container de 40 custar um outro valor. Basicamente, o valor para cada tarifa do cliente. Mas além do valor, eu vou mostrar para vocês por que ela é importante, porque ela tem a forma de cálculo atrelada. A gente vai falar sobre isso. E temos os Customer Contracts, que são a associação de clientes com contratos. Então, eu posso criar, por exemplo, se a Libra tivesse um segmento de clientes de químicos. Eu poderia ter criado uma tabela químicos e ter colocado todos os clientes que não têm qualquer associação comercial entre eles, né, associados àquela tabela. Então, determinado serviço que acontecesse para aqueles clientes seria cobrado pela tabela químicos. Eu não preciso necessariamente trabalhar com uma tabela para cada cliente, para cada grupo de clientes e matriz filial. Eu posso criar uma tabela por segmentos, né? Eu posso criar tabelas que são básicas, por exemplo, a Libra poderia ter 10 tabelas, 10 níveis de tabela, e a negociação comercial ser encaixar o cliente em um desses 10 níveis, descendo desconto. Essa daqui tem isenção disso, essa daqui tem valor menor disso, e aí eu trabalhar só com 10 contratos dentro do billing e com 5 mil clientes, por exemplo, né? Poderíamos trabalhar dessa forma, o sistema permite, ele não tem uma unicidade de 1 para 1 como a gente tinha no SGTP e como ainda tem no CMS, né? Mas hoje nós ainda não trabalhamos dessa forma, nós estamos trabalhando ainda no processo como SGTP, então a gente vai ter para cada grupo de clientes, né, então a matriz com as suas filiais, vamos ter um contrato que o comercial cria. Nesse contrato ele coloca as tarifas que são personalizadas para aquele cliente apenas. Então, ainda estamos trabalhando com um grupo de clientes associados ao contrato. Mas o sistema permite trabalhar de uma forma mais dinâmica. E o Primary Contract nada mais é do que você definir qual é o contrato que é o padrão no terminal para aquele cliente que não tem acordo nenhum. Isso é muito simples, eu vou mostrar para vocês como a gente faz. Então agora a gente vai ver Contracts, Customer Contracts e Primary Contracts no sistema. Primeiro por Contracts. Aqui a gente tem uma inversão de entendimento comparando com a SGTP. Antes, a gente pegava um cliente e embaixo dele a gente criava um contrato. Agora é o contrário. O contrato nasce primeiro e não há necessidade nenhuma que ele seja associado a qualquer cliente. Simplesmente ele nunca vai ser cobrado por ele, né? Nunca vai ser utilizado. Mas não tem uma restrição que você tenha que ter um cliente associado ao contrato. Você cria o contrato. E depois você vai lá e associa os clientes que você quer àquele contrato. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui a DTA Hub, que eu gosto. Uma das mais... Aqui. Tabela pública de DTA Hub. Isso é um contrato. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para a gente ver. A tela ficou menorzinha. Isso é um contrato, tá? Tem um ID, um nome, um tipo. O que é tipo?
Base e Contract são as tabelas básicas, aquelas que vão servir de modelo para outras. Adendo são os acordos para clientes. Então, fazendo um paralelo com o STP, o Base e Contract seria a tabela pública do terminal e o adendo seriam as tabelas de cliente. Tá? Então, quando a gente está criando um contrato, a gente tem que dizer se aquele contrato que a gente está criando é um Base ou é um adendo. Tá? E aqui nós temos os Tariff Rates, que são valores para cada serviço para este contrato aqui. Então, por exemplo, o primeiro item é o fornecimento de ticket de pesagem de exportação. Ele vai ser cobrado em reais. Ele é um valor simples de R$80. Então, cada vez que esse evento ocorrer, eu vou cobrar R$80. E ele é válido a partir de 24/3/2016. Por que é válido a partir de? Se eu posso dentro de um contrato criar várias vezes a mesma tarifa com datas diferentes. O sistema vai pegar sempre a mais atual. Então, eu não preciso criar um novo contrato porque eu estou atualizando um valor para um determinado cliente. Se eu negociar com o cliente só aquele valor, o sistema me permite que eu crie somente uma nova tarifa para ele. Então, eu poderia ter fornecimento de ticket de pesagem de exportação, um valendo 24/3 R$80. Renegociei com ele, a partir de junho vai valer R$100. Eu crio um valendo a partir de 1º/6 no valor de R$100. Entendeu? O que nós temos a mais nessas telas aqui? Eu vou dar um overview aqui para vocês e é bastante coisa. Vocês não precisam gravar essas coisas. Eu só vou explicar para a gente ter, enfim, conhecimento que elas existem, tá? Eu vou pular o Rate Type, que é o mais difícil, e vou pelos mais simples primeiro, tá? Minimum Amount. Se esse cara fosse um valor calculado por algum motivo, né? Por exemplo, se eu fosse um cara por volume, não sei, ele ia fazer um cálculo para poder chegar no valor. E esse mínimo amount é o valor mínimo que ele iria cobrar. Da mesma forma, o máximo amount ele seria o valor máximo que ele iria cobrar por esse serviço. Se ele não fosse um valor simples, né, de 80, se fosse alguma coisa calculada. E ele ia botar os limites mínimo e máximo aí. Flat Rate. O que é o Flat Rate? Se você falar que esse cara é um Simple Value de R$80 e o evento chegar com quantidade de 5, por exemplo, eu tenho uma solicitação no site de serviços que me diz o fornecimento de tickets de pesagem de exportação e o cliente pode pedir vários ao mesmo tempo. Ele pede 5 tickets ao mesmo tempo, cria um serviço só no Unifor e a quantidade desse serviço é 5. Quando ele vier para o billing que ele for cobrar, ele vai multiplicar 5 por 80 para criar o valor para esse serviço, né? Se eu não quiser que isso aconteça, se for um serviço que, independente da quantidade, é só pela execução do serviço, seria um flat rate. Se eu marcar essa taxa, por mais que o cara solicite 5, 1, 10, 3, vai cobrar sempre 80. Vai ser flat. Ele nunca vai multiplicar o quantity pelo valor. Simples, tá? O Rate GL Code. O que é o GL Code? GL Code é um código externo dessa tarifa. Para que a gente usa ele? A gente usa ele para o SAP. Não usamos o da tarifa, nós utilizamos o do serviço, né? Porque lá no SAP, os nossos serviços eles estão divididos como está no Service Type do Unifor, né? Então a gente dividiu no mesmo nível. Então no Service Type eu tenho GL Code e aqui eu também tenho GL Code. Se eu tivesse um serviço, por exemplo, armazenagem de importação, que tivesse no SAP armazenagem de importação de carga solta e armazenagem de importação de container, eu colocaria o GL Code aqui. O GL Code nada mais é do que um código qualquer de um sistema que você vai utilizar para integrar com o billing. Então é uma referência externa, tá? Dentro do billing a gente não utiliza ele para nada, a gente só utiliza para integrar com a SAP. Mas, mais uma vez, não é o da tarifa, porque o nosso nível de divisão de serviços no SAP é de serviço. Então tá lá no Service Type, no nosso GL Code, tá? O Rate Description é o seguinte, eu tenho a descrição da tarifa aqui, mas eu não quero que apareça a descrição da tarifa, eu quero que para esse cliente, né, lembrando que eu estou na tabela do cliente, para esse cliente eu quero que a descrição disso aqui, ao invés de ser emissão de ticket de pesagem de exportação, seja emissão de relatório eletrônico por utilização do portal de serviços, enfim, eu quero que apareça de uma maneira diferente para ele. Eu posso colocar aqui no Rate Description porque o billing ele sempre olha o menor nível para considerar.
Então ele vai ver, a tarifa tem uma descrição personalizada, vai usar essa tarifa aqui, para os relatórios, integrações, o que for mostrar para aquele cliente, tá? Isso para as coisas que são, obviamente, não customizadas. Porque quando a gente customiza alguma coisa, qualquer coisa, vale a regra para o billing e para o N4, a gente tem que claramente dizer de que campo que é obter o dado. Aí quando a gente manda customizar, ele esquece tudo que ele tem para fazer, tá? Da mesma forma, eu poderia ter um ID para o cliente aqui, se ele precisa disso aqui para integrar, vou mandar um ADI para alguma coisa, e eu tenho o código dele, eu poderia ter colocado aqui, mas isso tudo aqui, ó, que eu estou falando para vocês, a gente só utiliza o rate amount e o flat rate, por enquanto, tá? Mas poderia ter. E esse campinho aqui, o que é esse campo que está desabilitado aqui? Esse campo é o seguinte, ainda assim, com esses milhões de possibilidades de cobrança, tem serviços que são extremamente complexos e que eu não resolvo por parametrização. O nosso exemplo clássico é a armazenagem. Para esses serviços, eu tenho a possibilidade de criar um groove que vai fazer o código, que vai fazer o cálculo da maneira que eu desejo. Esse código ele fica com a responsabilidade total de realizar o código e montar o resultado final das entidades. Então, se você quer que um campo seja preenchido, não adianta, por exemplo, se eu quero uma descrição específica de uma tarifa para cliente, não adianta eu parametrizar aqui nessa tela. Se ele estiver calculando por groove, além de parametrizar aqui, eu tenho que no groove pegar daqui e botar lá no resultado final. Tá? O código fica responsável por tudo. E aí eles seriam do tipo custom rate, e aqui eu seleciono o groove, que é o responsável por fazer esse cálculo, se fosse o caso, tá? O que mais nós temos? Nós temos aqui essa aba Flex Fields. O que são esses Flex Fields? Eles são fields, são flexes que já existiam e nós só mudamos o label deles e utilizamos para cálculo. No nosso sistema hoje, a gente tem adicional de excesso, de IMO, de desova de FCL, de órgão anuente, gerenciamento de risco. Então, isso tudo a gente utiliza esses campos para guardar esse percentual que eu tenho que cobrar para esse cliente. E no Groove, eu leio esse campo aqui para utilizar na cobrança. Tá? Qual é a diferença agora das outras coisas que tem aqui em cima, que são as mais complexas? Rate Currency. Os nossos serviços são cobrados para clientes em real, né? A maior parte deles, mas nós temos tabelas que também são em dólar, que são de armador. O que o sistema faz? Quando você coloca a moeda dessa tarifa diferente do real, o sistema calcula o real do dia, calcula assim, ele tem um cadastro de taxas, que eu vou mostrar para vocês, e ele vai lá nesse cadastro e pega a taxa desse dia e converte o valor. Então, se eu cadastrar para um armador é $100, mas a fatura tem que ser gerada em real, ele vai ver qual é a moeda da tarifa, qual é a moeda que eu tenho que gerar a fatura e qual é o dólar do dia. E vai fazer essa conversão automaticamente para a gente. Tá? E o mais complexo de entender que é o Rate Type. O que é o Rate Type? São os tipos de cobrança que eu posso efetuar. O Simple Value foi o que eu mostrei para vocês, ele multiplica a quantity pelo valor ou usa só o valor se for um flat rate. O Tiered Rate são períodos, por exemplo, eu tenho o permanência em área de posicionamento. Esse cara é cobrado por período. As primeiras 48 horas são livres e depois a gente cobra, sei lá, por período de 24 horas, um exemplo. E vamos dizer que eu tivesse um período assim, ó, as primeiras 24 horas eu cobro R$100. Aí, se passar disso, as primeiras 48 horas eu cobro R$80. Não os 100, aliás, 100 não. Cobrei 100, eu cobro 120. Né? Não 100 mais 120, mas 120 no final. Esse cai no tier rate. Dependendo de onde do período ele vai parar, ele vai cobrar aquele valor. Então, ele vê onde vai parar o período e ele cobra aquele período. Tá? O Banded Rate, ele cobra esse período cumulativo. Essa é a diferença do Tiered para o Banded. O Tiered vai cobrar... Aliás, é isso mesmo. Vai cobrar o período cumulativo. O Volume Rate a gente não utiliza hoje ainda, nem o Banded nem o Volume. O Volume Rate é para coisas que vão ser cobradas por faixas de volume. Por exemplo, rolagem. Se eu rolar até 100 containers daquele navio, eu cobro X por container. Se eu rolar acima de 100 containers daquele navio, eu cobro Y por container. Então, assim, não é que só a quantidade de container influencia, a quantidade total de serviços dentro daquele navio influencia. E isso é um volume rate. Você diz qual é o campo que você vai olhar o volume e calcula por aí. Hoje também não temos nenhum serviço que a gente está cobrando por volume rate aqui, tá? E o custom rate que eu falei para vocês é você habilitar que um grupo vai tomar conta de tudo, tá? Que é esse cara aqui. Beleza. Inclusive o valor quando a gente escolhe o custom rate, o valor também é coisa
Não, o valor ele pega do que a gente parametrizou na tarifa. O pessoal da CT, o Almir está perguntando se o valor também é pelo groove que ele obtém. Aí eu estou explicando que não. O valor ele pega ali daquela telinha, todos os campos que a gente precisar, ele pega da telinha. Só que o groove tem que ativar. Pegar os campos. Beleza, pessoal? Vocês abriram o microfone aí? Ô Lu, só cortou a parte, só que o groove tem, aí não ouvimos mais nada. O valor. Lu? Luana? Estou aqui. Agora tá ouvindo. Beleza. Isso é falha de Wi-Fi, eu acho. Mas, enfim, o groove tem que ativamente pegar o campo que você quer considerar por valor. Tá? Senão, isso não acontece. Você tem que dizer que eu quero, por exemplo, se eu estou falando, vou pegar um cara aqui que é customizado. Essa é a armazenagem de importação. Por que ele está cinza? Por que eu não posso mexer em mais nada? Porque eu já tenho alguma cobrança que utilizou essa tarifa. Tá? O billing ele tem um controle de histórico bem legal. Ele não permite você excluir e alterar coisas que já foram utilizadas antes para gerar alguma coisa, por questão de integridade. Tá? Então, esse cara é armazenagem de importação. Ele é um custom rate. Quem quer, eu vejo aqui em cima. Quem toma conta desse cara, né, quem faz esse cálculo é o Code Extension de tarifa armazenagem de importação. E os adicionais estão aqui embaixo. Então, nesse Code Extension tarifa de armazenagem de importação, se eu tenho que ter um código que vai olhar no Flex Field do evento para ver se ele é... Desculpa, do Flex Field da tarifa, para ver se ela aplica adicional de acesso, e que vai olhar no field do evento, que veio lá do Uniform, para saber se aquela carga tem acesso. Né? E vai comparar também se a carga é IMO e se para essa tabela, né, para essa tarifa, eu tenho um adicional de IMO. Então, isso aqui tudo, o Groove tem que olhar. Ele tem que olhar o evento, comparar com a tarifa e fazer o cálculo que ele desejar daí. Tá? Aqui, por exemplo, na armazenagem de importação, eu tenho períodos. Então, o primeiro período começa no 0 dia, porque a gente cobra a partir do primeiro período. Eu tenho um custo fixo de R$270, e eu tenho um percentual que aqui está zerado, como se fosse só para cobrar o custo fixo. Normalmente tem aqui o percentual na nossa tabela, tá? E o valor mínimo é esse cara aqui. Descrição que eu quero que apareça na tarifa, primeiro período. Beleza, muito que bem. O que a gente vai fazer com isso aqui? Como é um groove, a gente tem um código que vai verificar em que período a carga está. Sabendo em que período a carga está, ele vai cumulativamente cobrar cada um dos períodos. Aí ele vai olhar o campo flex post de cada um deles para ver se tem alguma coisa ali que tem que ser somada. Ele vai olhar o unit post para aplicar o percentual contra o CIF da carga. Ele, depois de fazer esse cálculo, vai comparar o resultado da multiplicação do percentual com o CIF da carga pelo mínimo amount que está parametrizado aqui. Isso tudo o Groove que tem que fazer. Né? E no final ele vai sair com o resultado para aquele item. Então, isso tudo fica de responsabilidade do código, tá? Se não fosse um custom, se fosse um tiered rate simples, isso aqui tudo ficaria de responsabilidade do billing, não precisaria de nenhum código especial para isso. Aí, se fosse um tiered rate, ao invés de custom rate, nós teríamos aqui os períodos, o billing ia calcular em que período essa carga se encontra, cobrar cumulativamente, aplicar o valor fixo no primeiro período, só que esse unit cost aqui não seria um percentual como a gente deseja, ele ia ser calculado como um valor fixo. Né? Então ele ia cobrar, sei lá, no segundo período, 73 centavos de real multiplicado pela quantity. Entendeu? Então essa é a diferença. Por isso que esse cara é um cara personalizado. Por isso e por outros motivos, né? Tipo, eu tenho que repetir a cobrança do último período até que se esgotem períodos devidos do cliente. Eu parametrizei até o quarto, mas se a carga está aqui até o 10º, eu repito o quarto até chegar a 10. Isso o sistema não faz. Então, o código Groove de tarifa de armazenagem de importação faz isso. Beleza? Entenderam? Sim. Luana, Sim. ainda, você explicou legal aqui a parte de custom rate, porque eu estava em uma dúvida em cima disso. Quando você... Estou conseguindo te ouvir porque tem muito Oi, ruído. está me ouvindo? Não, porque tem muito ruído em volta. Está me ouvindo agora? Melhorou? Melhorou. Tá. Então, sobre o tiered rate, você matou minha dúvida aí, que era aonde que a gente setava esses parâmetros de regra. Uhum.
Cara, mas... Na hora que você vira. Ah, tá bom assim? Então, então, dentro dessa área de tiered rates, que é onde você parametriza as ranges, né, de cobrança. No caso aqui foi período 1, 2, 3 e 4 até infinitamente. Aí no custom rate, deve ser a mesma coisa aí, né, eu creio, também é nesse mesmo princípio. Quando você falou de volume, você falou mínimo e máximo, né? É possível colocar mais de uma parametrização aí? Se esse volume for dessa quantidade de litros até essa, eu cobro esse valor e por aí vai. É possível fazer isso para volume? Esse tipo de parametrização também? Sim, depende do tipo de tarifa que você escolher. Mas vão ser lá de cima da tela principal, vão ser os daqui de baixo, dessa banda de rate que a gente está falando aqui, né? No caso da Custom Rate, ela não necessariamente precisaria ter períodos, é porque esse serviço é o nosso serviço mais complexo e é por períodos. Mas no Custom você pode fazer o que você quiser, olhando o campo que você quiser, também não é um problema. Se você estiver falando de rate, aí tem só os campos mínimo e máximo do lá de cima, né? Não tem o do daqui de baixo. Você consegue parametrizar uma faixa. Tá cortando. Você vai vendo? Cortou tudo. Depois que você falou do campo mínimo amount ali, a gente não viu mais nada. Tudo mudo aí quando a gente vai falando, que melhora. Ah, sim, vamos lá. Aí. Repete, por favor, Nando. Tá. Você consegue parametrizar, depende do tipo de tarifa que você quer. Isso tudo vai se encaixar na tarifa que você quer. Se for uma tarifa simples, você vai usar os campos de cima. Se for um custom rate, não necessariamente ela é dividida por períodos, né? Mas se for um tiered rate, um custom rate por períodos ou um banded rate, você vai usar o mínimo amount e o máximo amount de baixo, da aba de tiered. Então, por exemplo, se eu tiver o exemplo da rolagem que eu dei, de tantos containers rolados, sei lá, até 100 containers rolados, o valor mínimo que eu vou cobrar é R$1 milhão. E o valor máximo que eu vou cobrar é R$2 milhões. Acima de 100 containers rolados, o valor mínimo que eu vou cobrar é R$300 mil. Isso tudo é possível, depende da necessidade. Assim, na verdade, vai ser o seguinte: de acordo com o serviço que a gente tem que implementar, nós vamos encaixá-lo nessas possibilidades que nós temos. Ruim de tudo, quando não tiver mais solução, essa regra não tem como parametrizar, a gente parte para o custom. Mas o custom é a nossa exceção, né? A gente mantém o não custom como padrão até para a manutenção do usuário. A gente tira a responsabilidade da TI de ter que fazer alguma coisa que o sistema já faz. Beleza? Maravilha. Outra pergunta, não sei se você vai falar mais à frente aí, você falou daquele campo de rate, effective date aí, né, que é a data que inicia a cobrança. Uma vez que tem uma cobrança, você não pode ter nenhum parâmetro desse tarifa aqui. Se houver no futuro uma necessidade de fazer um ajuste, eu tenho que criar uma nova, definir uma data de início e a partir dessa data essa outra ela fica inativa, é isso? Exatamente, ela fica inativa para cobrança e para alteração também, exatamente como a gente está vendo aqui. Se eu gerar uma cobrança agora, não vai considerar, se eu gerar uma cobrança agora e tiver uma mais nova, o sistema não considera essa. E por já ter uma cobrança, eu não consigo mais alterar essa, excluir ou alterar essa. Certo, é só criar uma data mais à frente e com a mesma tarifa ali, né? Isso aí. Beleza, obrigado. Nada. Então, pessoal, voltando à apresentação, a gente falou de contract com as tariff rates, tá? Agora eu vou mostrar para vocês customer contract e primary contract, que é mais simples. Tá, a gente criou um contrato, setamos tarifas, entendemos o que elas fazem, basicamente. Passando agora para a associação de clientes com contratos. Eu vou entrar no cadastro de um cliente, tá? Nesse cadastro do cliente, eu tenho os vários contratos com que esse cliente pode estar associado. Como funciona? Sempre o mais novo é considerado. Tá? Exatamente como da tarifa que a gente falou agora, de contrato de cliente é a mesma coisa. Então, no caso, para esse cliente, o que está válido é esse daqui, ó, que valeu a partir de 5/2/2015. O que ele está fazendo?
Não, esse aqui não tá bom para a gente dar um exemplo. Esse aqui é o melhor, que tem adendo. Eu queria um exemplo mais completo. Esse cliente tá velho. Com cliente independente, titular, fica mais fácil. Desculpa interromper aí. Eu vi nessa tabela que você mostrou há pouco, tem um campo de status ali, de life status. É possível eu inativar essa tarifa para o cliente? Vou explicar sobre isso. Certo. Tá bom? Vamos falar sobre isso. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem a associação do cliente com o contrato, tá? Então, a data que ela passou a valer, lembrando que sempre mais novo é o que o sistema vai usar para cobrança, a tabela básica que ela está associada e o adendo, que é a tabela de cliente ao qual ela está associada, tá? Esse campo nós não utilizamos no terminal, e a facility que tem que aplicar esse cara. Então, toda vez que chegar um serviço dessa facility, é por essa tabela que vai aplicar. Por quê? Eu poderia ter, por exemplo, uma tabela, o mesmo cliente dentro do billing, uma tabela para Rio e uma tabela para Santos, né? Se eu tivesse com os dois dentro do billing. Ou, no caso, na nossa realidade hoje, uma tabela para Redex e uma tabela para Rio, para terminal, do mesmo coisa, né? Facilities diferentes. Notes é campo de observação. End date, aí eu vou mostrar para vocês o seguinte: esses 4 últimos campos aqui, eles são meramente informativos. O sistema não utiliza nenhum desses campos para tomar qualquer decisão de cálculo. Nós pedimos para incluir apenas por pedido do nosso comercial, porque eles querem tirar relatórios em cima disso, tá? Então, o end date é a validade do contrato, desse contrato aqui. Então, esse daqui terminaria em 30/2/2015. O tipo de cliente é ser um cliente dependente ou titular. Também nenhuma ação na decisão. O vendedor, que é o vendedor do coisa, né, um campo texto, que eu posso digitar qualquer coisa, e o status desse contrato. Por que o status? Eles dividiram assim: uma determinada equipe tem direito, né, de incluir apenas, e aí vai sempre nascer como under construction. E uma outra equipe pode alterar, e aí ele vem aqui e altera o status para ativo. Isso influencia na decisão de cálculo? Não. Uma vez que isso está cadastrado e o único status que foi o status que você perguntou lá, que é esse life cycle aqui, já vou mostrar sobre ele, está ativo, o sistema vai considerar para cadastro, mesmo que esteja como under construction. Ponto. Tá? Isso aqui é só meramente informativo por pedido do comercial, para eles controlarem as atualizações de tabela que eles precisam fazer, tá? Sobre os status que nós temos aqui. Para todas as entidades no N4 e no Billing, nós temos esse Life Cycle State aqui, que mostra as coisas que estão ativas ou inativas. Quando ela está inativa, ela fica como obsoleto. O que é obsoleto, o sistema não utiliza para cobrança. E qualquer outra coisa, né? É sempre assim. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada obsoleto aqui, mas se eu der um delete em qualquer coisa, ela vai sumir da lista aqui porque ela ficou obsoleta. Então, na pesquisa padrão, ela não aparece. Eu tenho que vir aqui no display, show all, ele vai mostrar a que eu acabei de deletar, tá? Quando um usuário deleta alguma coisa, na maior parte das vezes, os sistemas colocam como obsoleto. E aí significa o seguinte: aquele registro ali consta como histórico apenas, não vai ser utilizado para mais nada. Beleza? Ficou clara a parte do status, pessoal? Entenderam? Sim, Fê? Sim, Lu. A gente já atendeu um chamado com Customer Contract, então isso daí a gente está meio familiarizado. Show de bola. Muito feliz de saber. Se criar com o mesmo nome, não pega nada não. Não, porque esse cara não é um nome, é a associação que ele tem aqui. Ó. Apesar de ele mostrar o nome, ele não tem uma descrição, vê? Ele está associado a outras entidades. Não, beleza. Entendeu? Então você pode, não tem problema nenhum. Eu pensei que ele faça tipo de diário. E aí o meu mudador obsoleto, ele dá um rei. Então, nessa entidade aqui específica não dá zica não, tá? Então é isso aqui que define qual é o contrato para esse cliente que o sistema vai usar, tá? Mas e como é que a gente sabe qual é o cliente? Aí tem outras customizações que são de integrações, que é feita com o portal de serviço e com SAP, que verifica, por exemplo, para importação, passa como parâmetro o cliente da verbação. Então, vai ser sempre o cliente da verbação.
Para exportação, é o cliente do Booking. Enfim, tem uma série de regras assim, tá? Mas, vamos lá. Então, a gente falou de Customer Contracts, que são é a associação de Customer Contracts. Oi. Só uma coisinha. Ali naquele ID, eu estava fazendo uma massa de dados para teste e vi que alguns estavam com o mesmo o número do CNPJ que eles estavam colocando ali em cima. É regra ou eles escolhem qualquer número para colocar ali no cadastro? Hoje o cadastro de clientes é feito via integração do SAP para o N4 e para o Billing. E o ID é regra assim. No ID vem o documento do cliente. Se for um cliente nacional, vem o CPF. Se for cliente estrangeiro, vem um ID estrangeiro que eles colocam lá. Por exemplo, armador, eles botam trigrama para vir para a gente. E se for um cliente, pessoa jurídica, é o CNPJ. Então é regra sim. Em produção está certinho, em dev você vai encontrar coisas que não atendem a regra, né? Mas é regra sim, é sempre o CNPJ do cliente. Ah, beleza. Até mesmo. Beleza. A gente tem validações para isso, tem uma funcionalidade que faz isso, e isso até porque o ID, no geral, de todas as entidades que estão fora do Billing, o ID é o que é mais acessível da entidade para você pesquisar. Então, por exemplo, se o faturamento quiser gerar um relatório, o que identifica um cliente para ele de uma maneira mais única e fácil. CNPJ, CPF, coisas desse tipo. Então, a gente procura usar no ID algo que identifique bem aquele cliente de forma única, claro, que o ID é único. Beleza? Beleza. Então, tá. Primary Contract. O que são Primary Contracts? Primary Contract, né? Uma fagafinha triste. Vamos lá. É uma parametrização muito simples que só diz para o sistema o seguinte: olha, a partir da data X, você utiliza essa tabela para essa facility para calcular serviços de clientes que não têm contrato, tá? Então, se o cliente não tem Customer Contract associado a ele, ele vai cair na Primary Contract, que é essa tabela aqui, que é a tabela pública do terminal naquela data, beleza? É só esse cadastro, mais nada, é bem simples mesmo. É só pelo conceito da coisa, tá? Beleza. Mas o que é que nós falamos? Então já falamos de tudo. Contracts, Tariff Rates, Customer Contracts e Primary Contracts. Ok. Vamos passar para o próximo slide. O que nós temos de funcionalidades nativas que geram valor? Tá? A gente tem o lado do Billing, que são as invoices. Que temos Invoice Type, Invoices e Currencies. O que são Invoice Types? Invoice Types são filtros que nós parametrizamos que filtro nós vamos utilizar. Então, é uma tela que é montada dinamicamente, né? Você diz que você quer agrupar, por exemplo, vou mostrar aqui, melhor mostrar no sistema que fica mais dinâmico. Invoice Type. Eu tenho uma integração com o SAP, que o pessoal no SAP forma um BL e chega por serviço, por web service aqui, uma requisição para o Billing gerar uma invoice por aquele BL. O que eu tenho nisso? Nessa integração, o SAP via API me informa qual é o invoice type que ele quer utilizar, que é isso que a gente parametrizou aqui. Esse invoice type ele vai pegar eventos aplicados contra Unity, Inventory e Activity, tá? O evento tem que estar Queued, Partial ou Guarantee, que são os mesmos status do Chargeable Unity Events que vocês já atenderam alguns incidentes para a gente mudando status. Então, só vai pegar o que precisa ser faturado. O que ele vai passar? Ele vai passar como parâmetro o BL Number. Tá vendo? É um valor requerido. Precisa passar o número de BL. E o Event Type ID não pode ser nulo, não pode ser Unit Dist, não pode ser Unit Load, não pode ser Unit Storage, não pode ser rolagem de container, Hyperline, Hyperexport. Então aqui a gente monta um filtro que vai gerar uma tarifa, uma invoice daquele formato, né, para os eventos que atendem aquelas requisições. Essa daqui, perdão, é a montagem do filtro. Então, o invoice type é isso. É como se eu dissesse o seguinte: olha, eu faturo por BL, então o meu filtro é BL. E dentro dessa fatura por BL, eu só quero os serviços XYZ. Ou eu não quero os serviços ABCD. Ou então eu quero só
o que vem de BL para container. Eu poderia ter uma invoice type de container, uma invoice type de carga solta, uma invoice type de importação, uma invoice type de exportação e montar o filtro de acordo com a minha necessidade. Ok? Isso é invoice type. E aí a gente usa a invoice type para gerar a invoice, efetivamente. Só baixar aqui que a tela ficou grande. Essa é a telinha de geração de invoice. Em produção está um pouco diferente, porque em dev a gente atualizou a versão, tá? Eu vou pesquisar essa invoice type que eu acabei de falar para vocês. E aqui, cá está. Essa invoice type, eu coloco a data. Essa aqui é a geração manual de invoice, tá? Vou dizer que é a Fiat, mas isso aqui vem por integração quando vem do SAP. Qual é a moeda que eu quero gerar? Que eu falei para vocês que eu posso escolher qual é a moeda que vou gerar fatura. E aqui eu vou botar o BL number, que lembra que eu mostrei lá, que era um parâmetro obrigatório, e o exit date, que também é um parâmetro obrigatório lá no invoice type, apesar de eu ter mostrado para vocês, mas também é obrigatório. Então, aquela parametrização de invoice type vai montar essa parte de baixo aqui, ó, e vai restringir os eventos que vêm do N4 para cá, né? Quando os eventos vierem do N4, o N4 não vai trazer, por exemplo, o unit disk, por mais que eu tenha uma unit disk nesse BL, porque eu pedi que não viesse no meu invoice type, tá? E aí a gente tem a geração da invoice. A geração da invoice é, dado um invoice type e os valores para os filtros que vocês desejam, gere uma fatura, que é nessa tela aqui. Se eu der OK nela, ela vai gerar uma fatura. Eu vou pegar uma já pronta para ficar mais fácil para a gente, tá? Isso é uma fatura, é uma invoice. A invoice sempre está associada a um invoice type, né? Aí tem alguns dados de controle. Sempre está associado a um pagador, que é um link. Eu posso entrar na tela do cliente por aqui, tá? Aqui dentro eu tenho o filtro que eu usei, olha, o BL number que eu informei foi o test size 4, e o pay-through date, que é aquele exit date que eu informei lá na telinha de invoice. O que veio chegou por integração. Ele cria para toda invoice um número de draft e ela nasce com status draft. Aqui eu tenho o total dessa invoice. Muito legal. Bem interessante, tá? Esses primeiros dados aqui, a gente não utiliza, tá? De address, de créditos, nada disso, porque isso tudo é de controle do SAP, tá? O que nós utilizamos? A gente tem o sumário dos itens, que ele agrupa por serviço o valor total que foi cobrado em cada serviço, no geral da invoice, e tem o que mais nós utilizamos, que são os items, que tem cada itemzinho que foi calculado. Então, aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu organizar por data. Para esse container teste de final 51, eu tenho um período de importação que inicia dia 29/4, termina dia 5, o próximo inicia dia 6, termina dia 12, o próximo inicia dia 13 e termina dia 19. Tá vendo? Cada um dos períodos aqui informados. Por que todos estão como quarto período? Porque eu já devo ter uma invoice para esse container que já cobriu até o terceiro. Então ele vai repetir no quarto até chegar no final, tá? E no final eu tenho também o serviço de Reefer, que vai do dia 11/2 até o dia 24/3 aqui. Deve ter sido o dia que eu pedi, e o Reefer é por dia. Esse cara ficou em 408. Então olha só que dados interessantes. Eu tenho o serviço aqui, eu tenho o container na segunda coluna, ou carga solta, eu tenho o serviço, quando ele é de tempo, de quando ele foi cobrado e até quando ele foi cobrado, são essas duas colunas. Eu tenho a tarifa que ele utilizou, então é aquela tarifa lá do Service Type que a gente viu, tá? Eu tenho a descrição que eu coloquei na tarifa do cliente, na tabela do cliente, a descrição que eu disse que eu quero ter aqui nesse serviço, tá? Eu tenho a quantidade que foi cobrada nessa linha específica, por exemplo, o período da armazenagem, 7, porque 7 são os dias. O período do Reefer, como é por dia, ele cobrou um serviço só de 408. Esse container ficou 408 dias aqui dentro, minimamente. Tá vendo? Aqui é só informativo, né? O tipo de quantidade que tem aqui. O valor que foi cobrado neste serviço, olha só que interessante. A moeda de conversão que eu utilizei, ó, o Reefer não tem moeda de conversão, é valor em real. A armazenagem tem. Então, o exchange rate, né, o dólar que eu usei para converter esse cara, foi de 2,78,73. Isso aqui pode ser útil para analisar um incidente, por exemplo. Tá? O valor total que foi cobrado, sempre em reais. E aqui a questão de crédito, que a gente não usa, toda a parte de crédito a gente não usa. Se nós usássemos, também teria aqui os impostos, mas nós também não usamos,
e uma informação muito legal. Qual foi o contrato que ele usou para cobrar esse serviço? Então, aqui, se você abrir uma invoice, você consegue ver o que foi cobrado por tabela padrão, o que foi cobrado por tabela de cliente dentro daquela invoice. E tem mais dados aqui que são interessantes. Olha, se tiver valor máximo e mínimo... Esse aqui não tem, tá? Mas se tivesse, estaria aqui. Do event, eu tenho a JKey, esse extract event JKey, é a JKey do Chargeable Unit Event lá no N4. Então, quando a gente tem que montar um script que o billing tem que ser atualizado para uma JKey, um serviço novo do N4, é essa JKey aqui, é esse extract event JKey. A gente tem Service Class, não é interessante, não utilizamos para muita coisa. Mas o que nós utilizamos? Prev Pay Through Day significa o seguinte: até quando eu já paguei antes de começar a calcular esse serviço, não é o caso desses dois aqui, mas isso pode ser útil para alguma coisa. Se eu tivesse um código específico para tarifa, o GL Code desse cara, ó o GL Code que vai para o SAP, tá vendo? Esse é o código do SAP. Muita coisa. Aqui tem bastante coisa para a gente ver. E tem uma coisa interessante que eu estou procurando aqui e eu vou achar. Ah, não, já achei, que é a tarifa aqui. Tá? Então, esse item aqui é bem legal. Tem bastante informação. E, além disso, nós temos os messages, que são as memórias de cálculo, digamos assim, do sistema. Né? A memória de cálculo, ela é criada automaticamente pelo sistema para os eventos que não são custom. Se você criar um evento customizado, como é o caso da armazenagem, você tem que implementar essa memória de cálculo. Tem código lá para isso. Né? E ele cria aqui o registro que você colocar. Por isso que você tem memória de cálculo em português, porque os eventos são customizados. A gente botou em português aqui. Mas eu vou ter memória de cálculo aqui em cima, que eu vou ler dessa mesma invoice, que vai ser em inglês. Já. Aqui, ó. Começou a processar a invoice, pegou o endereço do cliente, achou 2 serviços que devem ser cobrados, os 2 serviços são esses daqui, achou a tabela que eu preciso cobrar de base, achou a tabela que eu preciso cobrar de adendo, aqui começou a cobrar, viu uma tarifa que não serve, e vamos embora. Aí ele começou aqui a parte do cálculo efetivo. A memória de cálculo também ajuda muito na gestão de incidentes. Tá? O que mais nós temos na invoice que é importante saber? As actions dela. A action que nós utilizamos aqui são 2 que são básicas. Finalize. O que é o finalize? O finalize, ele finaliza aquela invoice e retorna para o N4 que aquele serviço já foi faturado, porque a gente está finalizando. Quem faz isso? Quando a gente emite uma nota fiscal no SAP, vem uma integração que faz esse finalize. Quando eu tenho uma falha de integração, a nota fiscal existe no SAP, o número dela foi gravado aqui no billing, mas a invoice permaneceu com o número da RPS, que veio do SAP, mas com o status draft, eu posso usar esse finalize para fazer essa perna do processo executado. Tá? O próprio faturamento faz um finalize quando uma invoice fica com valor zerado. Poderia finalizar automaticamente? Poderia, mas eles pediram por segurança que toda vez que uma integração gerar uma invoice zerada, ela não seja finalizada automaticamente. Isso foi um requisito deles. Né? Eles querem entrar no billing, olhar por que está com valor zerado, se efetivamente não tem nenhum serviço para ser cobrado ali para aquele cliente, e aí eles vêm aqui e finalizam na mão mesmo, tá? Então, o Finalize serve para isso. E o Regenerate, ele serve para invoices que foram canceladas apenas. O que o Regenerate faz? Quando você cancela uma invoice, que é o caso dessa daqui, você pode gerar uma outra que vai pegar os mesmos serviços que aqui estavam e recalcular com base nas tabelas vigentes no momento. Para que a gente usa isso? Eu tive um cancelamento de nota fiscal porque a tabela do cliente estava errado. Quando cancelar a nota fiscal no SAP, vai vir uma integração que vai tirar o número da RPS dessa invoice no billing e gerar uma nova, para que seja gerado um novo faturamento para esse cliente. E essa integração vai fazer um regenerate. Manualmente a gente não utiliza ela, mas por integração ela é utilizada para isso. É uma projeção de nota, só que recalcula sempre com a tabela vigente no momento. Tá? Estão acompanhando, pessoal? Sim, Lô. Tranquilo por enquanto?
Tranquilo. Show. O que mais nós temos nativo? Nós temos que conhecer, no lado do N4, os Chargeable Events, tá? O que são os Chargeable Events? São tabelas que são cópia dos dados principais para o faturamento das Unities e Vessel Visits, tá? Somente o que consta nessas tabelas é que pode ser usado como parâmetro de cobrança. Então, só se o campo existe nessa tabela, você vai conseguir usar ele para qualquer parametrização dentro do billing. Seja para definir um valor, para definir uma regra de cálculo, qualquer coisa desse tipo. Como um filtro da invoice type, só vai ser possível se existir nessa tabela. Por que é importante dizer que ela é uma cópia? Porque ela não é uma tabela com relacionamentos via banco de dados. Ela tem uma cópia dos dados mesmo. Ela copia o ID daquela coisa para dentro dela. Então, se você, por exemplo, tiver um Chargeable Unit Event fazendo referência a uma viagem e excluir essa viagem, o evento vai continuar lá. Ele não vai ser excluído, não vai dar um erro, ele é uma cópia, tá? E a gente também tem que ter cuidado em utilizar ela, que por ser uma cópia, não ser uma referência, ela tem um desempenho de consulta não muito confiável, né? Então ela trabalha com string, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas é uma cópia, tá? E agrupa muita coisa. Depois vocês olhem com detalhes no sistema, mas ela agrupa bastante coisa. Basicamente a gente não precisa se preocupar muito com o que precisa ser cobrado, só coisas muito específicas. Ah, mas eu quero um dado e ele não está na Chargeable Unit, eu preciso dele para cobrar. Se a gente tiver certeza que ele não está lá, a gente implementa Flex Fields, porque assim como as outras entidades do N4, eles têm Flex Fields. E os Flex Fields passam de um campo, de um sistema para o outro, né? O conteúdo deles. Eu fiz uma besteira, eu pesquisei, eu acabei de falar para vocês, foi para demonstrar que não é para fazer. Porque TNU, tem zilhões de TNU no sistema. Até pesquisar tudo na vida. Mas enfim, você implementa Flex Field, alimenta o Flex Field e ele vai para lá. Eu vou dar um exemplo disso. O volume da carga solta, nós utilizamos como parâmetro de cobrança no terminal. Nós não temos o volume de carga solta na Chargeable Unit Events. Então nós usamos um Flex Field para pegar via Groove Code esse volume e esse Flex Field nós alimentamos o billing para conseguir efetuar uma cobrança, tá? O que nós temos de importante? Nós temos Chargeable Unit Events hoje, né? Usamos Chargeable Unit e Chargeable Marine Events. Unit são os eventos contra as Unities e o Marine são os eventos contra a Vessel Visit. Por exemplo, remoção de tampa, permanência do navio no nosso berço. E tem um terceiro tipo no N4 que nós não utilizamos, que é o Chargeable Appointment Events, que seriam os eventos contra agendamentos apenas, tá? Nós temos serviços que são cobrados no agendamento, mas todos eles são contra os containers que foram agendados, não contra o ticket de agendamento, por exemplo, tá? Isso é uma coisa que nós ainda não estamos utilizando. Beleza, pessoal? Ok? Tá bom. Eu vou dar mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho, tá? Seguir aqui com bastante coisa. O que nós temos como customizações? É um resumo, tá? Pra gente ver. Customização que aponta serviços no N4, tá? Como os apontamentos são criados? Eles podem ser criados manualmente na Action de Unity Report Service Event. A gente tem isso aonde? Lá no armazém, o pessoal ainda aponta alguns serviços que são manuais, né? Ali no próprio Unity direto. Tá? A prontificação também aponta a rolagem, por exemplo. Eles fazem a rolagem. Se for uma rolagem solicitada pelo cliente, eles vão lá e apontam o serviço. Então, ainda tem serviços que são apontados manualmente. Tem serviços que são apontados por parametrização, esse é o nosso grande volume. São serviços que, se o evento X ocorrer, ele aplica um outro, tá? E também os eventos que são, eu não coloquei aqui, mas são eventos que são nativos e a gente marcou por parametrização que são billable. Por exemplo, Unity diz, toda vez que a gente descarrega uma Unity, gera um evento de descarga de unidade. E esse evento de descarga de unidade, nós parametrizamos ele como faturável. Ele poderia ser só operacional, se a gente não cobrasse ele. Então, o que a gente faz? Toda vez que esse evento ocorre, a gente cobra ele, que está parametrizado como faturável. Mas ele é um evento que a gente chama de built-in, que é um evento natural do N4, um evento que nós não alteramos. Um outro exemplo é Unity Strip, que é a desova de container. Toda vez que um container é desovado, ocorre um Unity Strip para aquele container. Também é um evento que é natural do N4. Nós cobramos ele também. Nós fomos lá e marcamos na caixinha que ele é faturável, tá? Eventos que, por General Notes, que a gente faz por parametrização. O General Notes, eu acredito que vocês já tenham se familiarizado com ele. Ele é o seguinte: se determinado evento ocorrer, faça isso. Então, nós temos alguns eventos no General Notes, vou abrir aqui.
E um evento ocorre, a gente vai lá e cria outro. Por exemplo, aqui, ó. Se acontecer o evento posicionamento concluído, dados esses filtros que tem aqui, eu vou criar o evento de unitização de container para conferência física, que é esse aqui de baixo. Isso é uma parametrização, tá? Um outro evento, apontamento de navio químico. Se quando acontecer a mudança de fase de um vessel visit, e ela passar para closed, e tiver esse flex field de tonelada de carga química com algum valor, ele vai executar um code extension. Esse code extension vai apontar um outro evento dentro dele, tá? E por aí vai. Tem os simples que só criam um evento e tem os complexos que chamam um code extension. Mas é uma parametrização, tá? E por customização. O que nós temos em customização? A gente tem apontamentos que são gerados por SAP e portal, que é o próprio agendamento de importação, né? O sistema diz